Por onde começar a ler a Bíblia? Qual livro devo começar? Devo começar do Gênesis e ir até Apocalipse? Ou esse caminho não é tão legal? Começo pelos Salmos, pela primeira carta de João, olhando a história do povo de Israel, ou talvez pelos Evangelhos. Tem todo tipo de resposta aí, não é verdade? E acho que você inclusive já deve ter tentado ler a Bíblia, mas acabou percebendo que não é tão fácil assim. Muitas vezes paramos porque a leitura se parece monótona, ela acaba sendo muito entediante e a gente até se culpa, não é verdade? Neste vídeo, nós vamos analisar um pouco qual é o melhor caminho para se iniciar a leitura da Sagrada Escritura. E não vim aqui apenas para dar uma receita de bolo para você, mas explicar inclusive por que esse deve ser então o melhor caminho, tá certo? Inclusive digo para você, se você até já se culpou porque tentou ler a Bíblia, mas achou algumas partes extremamente monótonas, calma, que eu vou te explicar o que fazer para tentar resolver isso, tá bom? Vem comigo que esse vídeo foi feito para você. Olá, meu nome é José Lucas, eu sou teólogo católico e como falava agora há pouco, neste vídeo eu quero trabalhar com vocês qual é o melhor caminho, qual é o itinerário para iniciarmos uma leitura bíblica. Mas para esse motivo eu quero começar dizendo a você que eu não vou falar só sobre isso. Neste vídeo vou falar sobre formas de leitura que a gente pode inclusive ter, vou comentar sobre alguns métodos que as pessoas acabam falando por aí, porque eu inclusive não concordo, e também no final eu vou trazer uma cereja do bolo para você. Eu vou te indicar um manual bíblico para você que tem interesse de iniciar aí os seus estudos dentro da carreira bíblica. Mas vamos começar do começo. Por que não sabemos como ler a Bíblia? Talvez você já se perguntou por que isso, né? Se a Bíblia é um livro tão importante para nós que somos cristãos, por que não sabemos ler? A resposta é muito clara. É porque nós não sabemos o que é a Bíblia. Isso mesmo. Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro e esquecem que, na verdade, ela se parece mais com uma biblioteca. Isso porque, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, ela contém exatamente 73 livros. Esses livros não foram escritos pela mesma pessoa, não foram escritos de uma só vez e nem foram escritos na mesma época, na mesma cultura e no mesmo idioma. Esse conjunto de fatores faz com que a Sagrada Escritura seja um dos livros mais difíceis de serem lidos e estudados. É por esse motivo que temos aí várias pessoas que comentam a Bíblia, discussões sobre determinadas interpretações e inclusive avanços e retrocessos no que tange à interpretação bíblica no decorrer da história. Então calma, não é anormal você ter dificuldade, calma, não é anormal inclusive você às vezes começar a ler e achar que tem algum parafuso solto. É porque de fato a Bíblia é extremamente difícil. Mas antes de falar para você qual é o primeiro livro a começar a ler a Bíblia, eu queria conversar com vocês sobre os tipos de leitura. Amados irmãos e irmãs, existem vários e vários tipos de leitura que nós podemos ter em relação à Sagrada Escritura, tá bom? Eu trouxe aqui alguns para que você possa perceber que não existe só um meio de ler e cada pessoa vai vendo o meio mais adequado que se encaixa, por exemplo, à sua realidade de vida. Por exemplo, o primeiro tipo de leitura que nós podemos ter da Bíblia é a leitura completa, que tange em querer ler todos os livros. E aqui não importa qual é a ordem, o que importa é que você quer terminá-la toda. Eu digo para você que às vezes esse método ele tem um problema. Nós começamos a ter como meta ler, acabar de ler a Bíblia toda, mas muitas vezes a gente não mastiga bem determinados trechos, passa por cima de outros, somente na ânsia de poder terminar. Talvez esse método não é o mais ideal. Tem um outro método também, que aí pode se encaixar inclusive nesse método de leitura completa, que é o método da leitura cronológica. O próprio nome já diz. A leitura cronológica busca tentar ler os textos de acordo com a ordem com que eles foram escritos. E aí temos um problema. Existem textos que a gente nem tem ainda uma datação precisa e que a gente tem hora que fica na dúvida se foi esse ou se foi aquele que foi escrito primeiro. Então, para quem busca esse tipo de estudo, vai encontrar aí muitas dificuldades também. Sem contar que se você for uma pessoa que não gosta muito de história, você vai pegar textos bem antigos que você vai sentir muita, mas muita dificuldade. Então é bom repensar se esse é o melhor método para você.
O terceiro método que trago aqui para vocês em relação à leitura seria a de leituras por livros. Você não busca ler todos, mas você quer ler um livro na íntegra. Esse método para mim é bem interessante, porque usando ele, nós vamos parar de correr o risco de ler alguns livros, de modo isolado determinados versículos. E aí, se eu faço isso, eu vou observar que aquele versículo está dentro de um capítulo, que está dentro de um livro todo, e aí vai correr o risco de a gente não ter interpretações meio que equivocadas e forçadas. Tem uma quarta forma também de ler a Bíblia, que muitos pregadores, padres, palestrantes usam muito, que é quando nós precisamos encontrar o que é que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que eu vou dar uma palestra sobre família. E aí eu começo a pesquisar sobre todos os textos bíblicos que falam sobre família, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa leitura por temática ela é muito interessante porque, de fato, nós podemos conhecer os avanços que foram tendo em relação àquilo, aquilo que a Bíblia fala de modo completo sobre isso. Mas nós alcançamos um grande problema. Às vezes, se eu não entender o contexto completo, pode ser que eu entenda de modo bastante equivocado aquele tema em questão. Então veja, cada método tem sua parte positiva e a sua parte negativa. Eu quero terminar aqui com a quinta forma de leitura, que seria a leitura eclesial. O próprio nome já diz, a leitura eclesial é uma leitura em que eu faço junto com a igreja. Eu poderia também chamá-la de leitura litúrgica. É quando cada um de nós utilizamos a própria dinâmica da liturgia para nos ajudar a ler a Bíblia. E aí temos um mecanismo perfeito para isso, a liturgia diária. Todos os dias, a igreja propõe uma primeira leitura, um evangelho e também um salmo para que nós possamos meditar, refletir sobre a palavra de Deus. Esse para mim é um método bastante interessante para quem tem muita dificuldade, porque ao buscar ler a Bíblia desta forma e você tiver dificuldade de compreensão, existem aí muitos vídeos, muitos textos que são lançados naquele dia sobre os textos da liturgia que podem te auxiliar como um manual, como um auxílio mesmo, como um suporte para a sua melhor leitura. Inclusive, você que talvez não sabe, aqui no meu canal, todos os dias saem vídeos da liturgia diária. Dá uma conferida aí, você pode inclusive se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum dia um vídeo daquilo que a liturgia propõe. É interessante aquilo que a liturgia faz porque nós vamos não apenas meditando de modo solitário, mas vivendo aquilo que Jesus tão bem disse, especialmente no Evangelho de João, o desejo de que todos sejamos um, cada um na sua realidade, mas meditando o mesmo texto bíblico. Então vale a pena você pensar aí, se quem sabe não é uma estratégia boa, seguir a liturgia diária todos os dias para te ajudar na leitura da palavra de Deus. Mas o vídeo ele fala sobre por onde começar a ler a Bíblia. E até agora eu só falei de vários tipos de leitura. Para poder te explicar qual é a minha fundamentação de por onde começar, eu quero te convidar a ler um parágrafo do Catecismo comigo. Vamos lá ver juntos? Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 102, vai nos dizer assim: através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus não diz mais que uma só palavra, o seu verbo único, em quem totalmente se diz. Ora, amados irmãos e irmãs, observar que o Catecismo da Igreja Católica nos diz exatamente isso, nos leva a compreender que a nossa chave de leitura da Bíblia é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ou seja, se eu não for uma pessoa que tem alguma intimidade, alguma relação com Jesus Cristo, e eu quiser colocar no centro do texto outra coisa que não seja Cristo, eu vou cometer algum tipo de leitura bastante equivocada. E olha que tem muita gente que faz isso aí à torta e à direita, tá certo? Então, sabendo-se que é essa dica, aí a gente vai começar agora a fazer um caminho lógico. Se eu preciso conhecer bem quem é Jesus, faz total sentido começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Eu recentemente vi um vídeo de alguém muito conhecido aí no campo de Bíblia dizendo assim, que não deveria se começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento referencia-se muito ao Antigo. Então, se você não entender bem o Antigo, você não vai entender o Novo. Gente, eu concordo com essa fala, só que não dá para começar pelo Antigo. Porque o Antigo Testamento ele tem toda uma base histórica por trás, geográfica por trás, e eu digo para vocês de todo o coração, às vezes é bastante difícil de entender todo aquele contexto que está por trás. Então, eu sugiro começar pelo Novo,
mas ter ao seu lado um bom manual bíblico. Mas daqui a pouco eu falo sobre essa história. Voltando para aqui, a primeira dica que eu dou a você é começar pelo Novo Testamento. Ora, mas se o foco é conhecer Jesus Cristo, quais são então os livros do Novo Testamento que mais falam sobre Jesus Cristo? Eu sei que você já pensou neles, os Evangelhos. A minha dica para você começar a ler a Bíblia é pelos Evangelhos. E mais propriamente falando, eu digo a você que eu sugiro você começar pelo Evangelho de Marcos. Dos 4 evangelhos que temos na Bíblia, o Evangelho de Marcos é um evangelho que é tido como mais simples, mais direto. Ele não enrola muito para poder falar as coisas. Inclusive, te conto um segredo. O tema central do Evangelho de Marcos é responder à pergunta de quem é Jesus. Então, se você quer começar conhecendo aquele que é a chave de leitura da Bíblia, nada melhor do que começar com o Evangelho segundo São Marcos. É o menor dos evangelhos, apenas 16 capítulos. Se você quiser exercer uma leitura de um capítulo por dia, em 16 dias você finaliza. Tá vendo como é que é bem rápido? Então a grande sugestão para você que quer começar por uma leitura livro a livro, começar pelo Evangelho de Marcos. José Lucas, já terminei o Evangelho de Marcos. Por onde ir agora? Eu te dou a seguinte dica. Depois do Evangelho de Marcos, vá para o Evangelho de Mateus. Isso porque, depois do Evangelho de Marcos, nós temos aqui o período em que tanto Lucas como Mateus finalizaram seus evangelhos. A gente não sabe exatamente quem foi o próximo. Mas, entre os dois, o Evangelho de Mateus é mais curto do que o de Lucas e ele tem uma visão eclesial que para a gente também vai nos levar até essa visão de igreja muito mais profunda. Já te adianto que o Evangelho de Mateus tem muitas citações do Antigo Testamento. Mas para te ajudar, como eu falei no final, eu vou te indicar um manual bíblico que vai te auxiliar melhor ainda nessa compreensão. Depois do Evangelho de Mateus, vá para o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da Misericórdia, que foca na oração e que foca também no Espírito Santo. Por fim, se você puder ter a oportunidade de mergulhar no belíssimo Evangelho Pascal, isso porque a Páscoa tem todo um brilho diferente nele, vá agora para o Evangelho de João. Por que eu não comecei por ele, sabendo que muitas pessoas relatam que é melhor começar pelo Evangelho de João ou pela primeira carta de João? É porque, na verdade, o contexto filosófico, político, econômico, religioso da época influencia muito tanto o Evangelho de João como a primeira carta de João. E aí você ir para lá, sentir todo esse contexto por trás, vai te levar a fazer uma leitura completamente superficial. Sem contar que o Evangelho de João contém muitas figuras de linguagem, muitas metáforas, muitos símbolos, e aí para a gente acaba sendo um pouco mais denso. Então, se você puder, siga essa sequência. Primeiro, Evangelho de Marcos, depois Evangelho de Mateus, depois Evangelho de Lucas e, por fim, o Evangelho segundo São João. Essa é a dica principal para você que quer então começar a ler a Bíblia. Mas, continuando ainda, eu quero te dar algumas dicas, porque se você chegou até esse vídeo, é porque na verdade você quer entender alguns detalhes de como ler melhor a Bíblia. Nada melhor do que olhar para o que a própria palavra nos orienta. Pega aí sua Bíblia, lá no Evangelho de João, e vamos ver o que a própria palavra nos orienta. João 16, versículo 13, vai nos dizer o seguinte: quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito Santo, ele nos guia até a verdade, ele nos mostra a verdade. Por isso que você não pode fazer nenhum tipo de leitura sem buscar a oração. E sem buscar o Espírito Santo, que é aquele que inspirou as Sagradas Escrituras. Então te dou uma dica chave aqui. Não leia a Bíblia sem oração. A segunda dica que eu quero te dar é que é importante você ler a Bíblia no contexto em que ela foi escrita. Tem aquela frase bem clichê e bem clássica, né? Um texto fora do contexto vira pretexto. Então é interessante que você possa ler a Bíblia dentro do contexto. Só que aí vem uma grande dificuldade, né? Para entender bem a Bíblia eu tenho que saber o idioma, eu tenho que saber o contexto religioso, político, social. Eu tenho que saber muita coisa do Antigo Testamento. E parece que fica tanta coisa de pré-requisito que a gente quase quer desistir. Então a dica que eu dou a você é que você possa buscar um bom manual bíblico para ficar do seu lado. Em breve aqui no canal eu quero gravar alguns vídeos indicando manuais bíblicos. Me digam aí nos comentários se vocês querem dicas de livros, de manuais, né, de dicionários bíblicos também que eu posso trazer aqui para vocês, tá certo?
Mas aqui eu quero indicar um específico, que na verdade nem é um, é uma coleção. A coleção dos Cadernos de Estudos Bíblicos de Scott Hahn. Para quem não sabe, ele é um ex-pastor protestante lá dos Estados Unidos que se converteu ao catolicismo. E ele já tem aqui no Brasil publicados 19 obras. Todo o Novo Testamento já está comentado e temos alguns livros do Antigo Testamento também. Neste livro ele comenta algumas coisas, ele pontua a realidade do Antigo Testamento, comenta expressões, vez ou outra faz comentários em relação ao idioma e no final ainda propõe perguntas, tanto para a sua reflexão pessoal, como também para o seu estudo, talvez comunitário, na sua paróquia, na sua pastoral. Então, dou essa sugestão, tá certo? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês vários links onde você pode comprar qualquer um desses livros aqui na Amazon, tá bom? Esses são os links de afiliado que eu tenho. Na compra de qualquer um desses livros, você inclusive vai estar ajudando a esse trabalho de evangelização. Dá uma conferida aí, tá certo? E aí, para terminar, quero também falar para vocês um outro versículo que vai nos dar uma dica sobre a nossa leitura bíblica também. Esse versículo se encontra lá em Tiago, capítulo número 1. Pega a sua Bíblia e vem ler comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amados irmãos e irmãs, se nós nos tornamos apenas estudantes da palavra, se nós nos tornamos apenas leitores ou apenas ouvintes, sem praticar, nada vai adiantar. A própria palavra diz, nós vamos estar nos enganando. Então não foque apenas em estudar ou ouvir a palavra ou ler a palavra. É preciso pôr ela em prática. Olha que caminho bonito. Eu começo rezando, segundo passo, eu vou para a questão de um estudo mais aprofundado e depois eu coloco em prática. Se você não usar essa tríade, com toda certeza, nós não estamos fazendo uma leitura bíblica de modo coerente. Mas me diga aí, gostou desse vídeo? Deu para clarear um pouco de por onde começar a ler a Bíblia? Te ajudei dando essas dicas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Inclusive, quero dizer a você, o que é que você quer que eu trabalhe aqui no canal agora sobre Bíblia? Tem alguma curiosidade bíblica que você quer saber? Alguma sugestão de tema para um vídeo posterior? Deixa aqui nos comentários também, que eu quero que você possa me ajudar a ter novas ideias aqui para o canal, tá certo? E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal e mais do que isso, compartilhe com outras pessoas. Ajude esse vídeo a chegar a muita gente. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida de por onde começar a Bíblia. Imagino eu que agora, ao final deste vídeo, você não tem mais essa dúvida. Vamos juntos, então, mergulhar no belíssimo Evangelho de Marcos. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e um bom estudo bíblico para você.